Graça e paz, povo abençoado de Deus. Que Deus possa estar abrindo o seu entendimento para você poder aqui conosco entender a verdadeira palavra, aquela palavra que te liberta, a palavra que te livra da escravidão, a palavra que tira o jugo. Porque Jesus disse: o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. E ele disse: eu os chamei para ser livre. A religião, ela te prende pelo medo. Então, hoje eu vou trazer um tema aqui, como eu tenho feito em outros vídeos, em outro vídeo, a respeito. O dízimo, ele era antes da lei, e a circuncisão também antes da lei. E você vai entender. Olha Gálatas 3:8. Ora, e tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Preste muita atenção aqui nesta palavra. Isso aqui é alimento para os maduros, para aqueles que têm o entendimento de Deus. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. 2 pontos. Então, antes de eu começar aqui, eu vou te dizer que uma verdade aqui. Então, os defensores, aquelas pessoas que defendem o dízimo, a maioria dos dirigentes, os pastores que defendem isso aí, quando eu apresento aqui a tese aqui que dízimo nunca foi dinheiro, nunca de forma alguma foi dinheiro, a maioria das igrejas, elas têm uma habilidade incrível de transformar a verdade de Deus em mentira. Essa é a realidade. Então, eles são expertos nisso aí. Então, ou seja, a maioria deles, eles vivem do suor de outras pessoas. Essa é a verdade. E é por isso que eu estou dizendo aqui que nos dias de hoje, Deus ele está levantando homens, pessoas com autoridade para pregar a verdadeira palavra, para tirar você desse jugo que a religião ela põe em você. Deus ele vai te abrir o seu entendimento e vai te fazer entender o que está escrito aqui. Então, quando eu falo aqui que dízimo era o alimento, fazia parte da lei de Moisés. E que quem dá dízimo, ele está obrigado a guardar todas as leis. E é por isso então que desde que mundo é mundo, o dízimo ele é colocado como solução financeira. Então você vê muitos dos que dão dízimos numa situação de aperto, de complicação, de necessidade, entendeu? Então, olha, nenhuma outra religião ela prega o dízimo, somente a religião evangélica. Então, segundo o que eu tenho estudado e pesquisado, nenhuma das outras religiões ela prega isso, o dízimo. Somente os evangélicos pregam o dízimo. Entenderam? Porque Jesus, Deus disse lá na criação do mundo, olha, do suor do teu rosto comerás até que te torne ao pó da terra. Esses dirigentes, muitos deles que estão por aí, eles estão vivendo de suor de quem? Dos dele ou dos outros? Então, os defensores que defendem o dízimo, eles dizem assim, mas Abraão, ele deu dízimo. Ué, vou te explicar aqui dentro da Bíblia. Ele deu dízimo. Nós vamos entender. E dízimo ele era o quê? Era alimento. O que Abraão deu não foi parte do salário dele. Tá? Então, quando nós apertamos eles, assim, eles usam essa passagem aqui, olha, dizendo que o dízimo que Abraão estava dando era porque Deus estava pré-anunciando o evangelho e que o dízimo aqui, tá? O dízimo aqui é antes da lei, é antes da graça. Então, porque Abraão deu dízimo e esse dízimo aqui era um pré-anúncio do evangelho, assim, eles dizem, mas não é. E eu vou te mostrar. Então, como a maioria deles tem a habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira, ele transformaram o dízimo, que era alimento, em dinheiro, transformaram o gafanhoto em demônios. O ladrão de João 10:10, eles disse que era o diabo, e não é diabo.
Então, o pastor que é dom, eles põem como título. Então, eles têm uma habilidade de manipular as pessoas que não têm conhecimento na palavra. Então, só que eles não estão esperando que Deus está levantando pessoas de coragem que vai mostrar toda a verdade baseado aqui. Como Deus chama as coisas que não são para confundir as que são, então eu estou aqui e muitos outros pregando a verdade do Evangelho. Vamos ler então. Ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, presta atenção aqui nesse detalhe. Ele anunciou, ele revelou o pré. Então, ele pré-anunciou o evangelho. Ele pré-anunciou. Evangelho, olha só, quer dizer boas novas, boas notícias, entendeu? Então, Deus ele não estava revelando a doutrina da graça para Abraão. Deus estava dando a Abraão uma boa notícia. Então, ele estava pré-anunciando, ele estava antecipando a Abraão uma boa notícia do grego evangelho. Ele estava dando uma boa notícia para Abraão. Ele não estava dando uma doutrina. Ele não estava dizendo a Abraão assim, que ele então estava salvo pela graça. Abraão nem sequer sabia de graça. Nunca tinha ouvido falar em graça. Ele não sabia disso. Então ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, o que é que ele estava pré-anunciando aqui? 2 pontos. Ele vai mostrar o anúncio. Olha só. Então, olha só. Então, ele, olha só o que ele está dizendo aí. Era isso que ele estava pré-anunciando, que vocês têm que dar dízimo? O que ele estava pré-anunciando para Abraão? O que ele estava anunciando como boas novas para Abraão? Qual eram as boas notícias que estava chegando para Abraão? Que em você, Abraão, serão abençoados todos os povos. Essas eram as boas novas. Era boa notícia. Ou ele está dizendo aqui, ô Abraão, você e todos os seus descendentes serão obrigados a dizimar. Ele está dizendo aqui, claro que não. Depois ele diz no versículo 9, ó, de modo, tá? Com esse pré-anúncio aí, Gálatas 3:9, os da fé, não os da obras, tá? Não os do sacrifício, não os de pagar os preços, porque já foi pré-anunciado a Abraão que os da fé, quem é da fé, são aqueles da graça. Eles são abençoados como crente Abraão. Então esse foi o pré-anúncio, essa foi as boas novas, essas foram as boas notícias. Deus não disse assim para Abraão, olha Abraão, antes de eu revelar a doutrina para o apóstolo Paulo, eu vou revelar para você. Ele não disse isso aí para Abraão. Deus deu a ele uma boa notícia para Abraão. Então ele diz assim, Abraão deu dízimo. Dízimo é antes da lei, dízimo é antes da graça, assim falam os pastores. Aí eles vão lá em Gênesis, olha Gênesis agora. Gênesis 14, 18 ao 20, olha aí. Gênesis 14, 18 a 20, olha só. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. A 10ª parte do que Abraão conquistou nos despojos, tá? Na guerra, viu? Então nós não podemos fazer disso aqui uma regra, entendeu? Abraão ele não trabalhou o primeiro mês e deu a 10ª parte do salário dele. O que Abraão estava fazendo aqui, ele deu a 10ª parte dos despojos da guerra a Melquisedeque. Se eu entrar no contexto histórico aqui, na verdade Abraão ele estava pagando aqui um pedágio por ter conquistado a guerra dentro daquele território. Então o que as igrejas fazem? Eles fazem disso aqui uma doutrina para a igreja. Eles estão na lei, sugando as pessoas, tomando dinheiro das pessoas, porque essa é a realidade, tá entendendo? É a realidade, tá? Porque eu estou dizendo tudo aqui dentro da Bíblia.
Aí as pessoas que não têm esse conhecimento bíblico são levados por falsas doutrinas, tá? Porque Jesus disse, os meus eles erram por não conhecer as escrituras, e esses que estão sendo levados por esse tipo de doutrina, eles não têm esse conhecimento na Bíblia. Então quando Deus manda alguém com essa coragem, igual eu estou tendo aqui, eles falam que a pessoa é herege. Entendeu? Então quer dizer, eu falo tudo aqui dentro, baseado na Bíblia. E você pode acompanhar. Tudo que eu estou falando está baseado na Bíblia. É Bíblia. Eu estou falando aqui do Velho Testamento, mas aqui eu estou tirando o véu. Tá? Eu estou tirando o véu, eu não estou colocando o véu. Eu estou tirando o véu de Moisés. Eu estou desembaçando a vista daqueles que têm a vista emboltada. Então diz aqui que Abraão estava ali, ele estava ali dando um dízimo que não era dinheiro, não era 10ª parte do salário, como se faz nas maioria das igrejas. Abraão, ele estava pagando as 10ª parte dos despojos, como se fosse um pedágio a Melquisedeque. Tá? Então era isso que Abraão estava fazendo, né? Agora vamos ver, se nós pegar esse texto aqui como uma obrigatoriedade dos membros darem dízimo, porque isto era antes da lei, então eles vão ter também que aplicar o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 9. Olha aí, veja aí, tá? Acompanha aí comigo aí. Então, eu estou tirando o véu, eu estou mostrando a verdade na Bíblia, entendeu? Gênesis 17, 9, marca aí, eu estou tirando o véu. Olha só, disse mais Deus a Abraão, presta atenção, lê comigo e acompanha, tá? Se você não está acompanhando, marca esse versículo, olha. Disse mais Deus a Abraão, preste atenção, o mesmo Deus de Melquisedeque, tá? Não adianta vocês querer da religião inventar outro Abraão, não. Esse aqui que eu estou falando é o mesmo Abraão. E disse mais Deus a Abraão, guardará as minhas alianças, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Olha o que diz o versículo 10. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todos os machos entre vós serão o quê? Será o quê? Circuncidado. Você vê as igrejas aí hoje circuncidando seus membros? Os seus fiéis? Você vê? Entenderam? É isso que eu estou querendo te mostrar. Tá? Então se traz essa doutrina do dízimo, por que não traz essa doutrina da circuncisão? Se você está aplicando o dízimo de Abraão nas igrejas, você tem que aplicar isso aqui também. A circuncisão. Aí você fala, mas lá foi lá o que? Melquisedeque, mas aqui é Deus falando, direto com eles. Aí você fala, não, porque o dízimo é antes da lei. Tá bom. Você me convenceu? Você me convenceu? Não convenceu. Se eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ser circuncidado também. Por que vocês não se circuncidam também? Se pregam a lei do dízimo, por que não prega a lei da circuncisão? Isso aí não vale? Entenderam? Sabe por que eles não falam isso? Porque a fome aqui, ó, o sistema que está aí hoje, ele está voltado em cima de mamon, tem que ter dinheiro, tem que ter negociata, tem que assinar cheque, senão não vale a pena. Então, sem dinheiro, a verdade é essa, que eles não fazem nada. São instituições financeiras com fins lucrativos, essa é a verdade. Tudo gira em torno do dinheiro. Não se prega a palavra por amor, tá? Não se prega a palavra por amor de forma alguma. Então, o que eu estou te mostrando aqui, esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós. E vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Vamos ver o que está escrito no 11, olha só. Circuncidareis, olha como é que Deus deixou bem explicado, tá? A você aí que gosta de pregar o dízimo, tá bom? Olha aí, eu estou baseado na Bíblia aqui, entendeu? E eu quero que você também que esteja acompanhando esse vídeo aprenda. Olha,
circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Não precisa nem falar, né, isso aqui, porque com certeza vai ter criança vendo isso aqui.